Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu venho mais uma vez te convidar a fazer leitura da palavra do Senhor, essa palavra que nos traz direcionamento, refrigério, não é mesmo? Que traz para a gente um rio, sabe, de águas vivas no nosso coração, né? E promove tantas curas, libertações e é a própria boca de Deus falando conosco. Abre lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Olha, queridos, Deus fala aqui a Abraão, é o chamado de Deus a Abraão. Deus aparece a Abraão no momento em que o seu pai havia já falecido e Abraão estava ali no controle de toda a sua família, né? Aquele grupo grande. E o Senhor aparece a Abraão requerendo, sabe? Dizendo: olha, eu tenho planos para você, Abraão. Eu tenho mais do que isso, eu tenho um projeto, sabe? Eu farei de ti uma grande nação. Não farei de você apenas pai, porque Abraão, ele tinha, né, nós sabemos, aquele desejo de ser pai, porque a esposa de Abraão, que era Sara, não podia dar luz, ela não era fértil. Então, queridos, Deus propõe isso a Abraão, né, para que Abraão venha em uma caminhada com o Senhor. Contudo, queridos, percebo aqui que houve um elemento principal, sabe, nessa caminhada com Deus. E nós sabemos que Abraão teve total sucesso, né? Abraão hoje, ele é tido como o pai da fé, né? Ele é tido como o pai de multidões, o pai daquele que foi, né, escolhido, o pai da nação escolhida por Deus, né, da nação de Israel. E, queridos, eu percebo que eu tiro uma experiência muito profunda a respeito da fé de Abraão, né? Realmente ele é o pai da fé e nós sabemos que Abraão, desde o início, ele precisou caminhar com fé. E eu me pergunto, como Abraão em si mesmo, será que ele teve fé em si mesmo? Será que essa fé já estava ali? Ele não teve que promover, que romper com nada, a fé já estava ali para que ele simplesmente exercesse? Olha, queridos, eu vejo o seguinte: Deus chamou Abraão como chama a mim e a você. E quando nós ouvimos o chamado do Senhor, sabe, nós entramos num processo, sabe, num processo ao qual somente Deus vai nos conduzir. Sabe, quando Abraão teve que seguir o Senhor, ele abriu mão de estar com seus parentes, né? De ser, quem sabe, o líder deles. Ele abriu mão daquela convivência para seguir o Senhor. Mas o que criou um impacto na vida de Abraão, que o fez realmente seguir ao Senhor, mesmo sem saber aonde ele ia, se realmente se cumpriria o que Deus estava falando, o que fez Abraão seguir e permanecer foi porque Abraão ouviu a voz de Deus. Queridos, Deus chamou a Abraão, mas ele hoje chama a mim e a você. Deus nos convoca para essa caminhada com ele, mas não é uma caminhada sem sentido, não é apenas para andarmos, sabe, entre vales e dificuldades e desertos, não é uma caminhada para nos trazer transtornos, para nos humilhar, é uma caminhada porque há uma promessa, há um propósito na sua vida. Por isso Deus te chamou, por isso Deus chamou a Abraão, mas o processo pelo qual nós passamos é um processo que, se nós não estivermos ouvindo a voz do Senhor, sabe? Se nós deixamos
essa voz que traz o impacto do sobrenatural no nosso cérebro, que quando a voz do Senhor fala, ela não deixa dúvida, queridos. Ela realmente cria esse impacto, é essa voz que nós precisamos ouvir. É o Senhor nos impactando, é o Senhor falando ao nosso coração, à nossa mente, não é mesmo? E isso nós ouvimos a voz do Senhor de várias formas, como Ele quer falar. E a forma principal que Ele deixou é a palavra dEle, não é? Olha, queridos, nós precisamos dar lugar à voz de Deus, à voz do Senhor. Porque se você dá lugar à voz do seu coração, à voz da sua razão, a voz das pessoas que não têm essa experiência, porque a experiência foi entre Deus e Abraão, nem mesmo Sara estava ali. Deus falou com ele, então Deus fala com você. Deus tem um chamado para você. Se você começa a ter que ouvir a voz das pessoas, a confirmação na vida das pessoas, o Senhor não está na direção disso, né? Então é onde você se confunde, você se frustra, você traz dúvida ao seu coração, você pensa que foi da sua mente, porque as pessoas não estão no mesmo nível que você nesse chamado, o nível sobrenatural que Deus te chamou. Ok? Então, olha só, e tem uma voz também que nós devemos discernir, mas nunca seguir, que é a voz do inimigo. Nós sabemos que o inimigo, ele trabalha contra a vida daqueles que o Senhor chama. O inimigo, ele trabalha lançando os seus dardos inflamados no nosso coração, na nossa mente. E os dardos do inimigo, queridos, a gente às vezes confunde como se fossem nossos pensamentos, nosso conflito, mas não é. É, na verdade, aquela voz, aquele pensamento que traz, sabe, uma opressão, que traz revolta e que traz também dúvida, traz opressão, traz revolta, sabe? Abraão, ele caminhou tanto com o Senhor antes, tantos anos, olha, décadas e décadas, Abraão teve que caminhar antes dele ter o filho, sabe? Que se ele tivesse ouvido a voz do inimigo, muitas e muitas revoltas Abraão teria sentido, porque ele teve que largar a sua parentela para seguir com Deus, e muitas das vezes ele estava seguindo, e os lugares que Abraão se acampava eram lugares muito quentes, que nem na sua tenda ele podia ficar. Sabe, e Abraão às vezes se via ali naquele calor, naquele imenso calor, sabe, sem que a promessa tivesse se cumprido. Então ele poderia sentir sim, quem sabe ele até sentiu, mas ele resolveu dar ouvidos à voz de Deus, aquele Deus que impactou ele. Por isso ele é chamado pai da fé, porque ele conseguiu crer contra a esperança. Às vezes o calor do lugar, sabe, as circunstâncias, as vozes das pessoas podem trazer para nós, sabe, essa dúvida, mas nós precisamos crer, ou pode também tirar a nossa esperança de que nada vai se concretizar, que Deus fez a promessa há tantos anos atrás, está tão antiga que até mesmo, quem sabe, o próprio Deus esqueceu. Mas Abraão creu contra a esperança. Isso é um fato, queridos, na vida de Abraão, que foi primordial e Deus traz para a nossa vida. Não está na Bíblia simplesmente para dizer Abraão foi e vocês não são. Não, Abraão foi o pai da fé, mas a fé Deus colocou no nosso coração também. A voz de Deus também chega para nós. Deus também conversa com você. Deus também fala com você. Só que, às vezes, a voz de Deus está sendo abafada por essa revolta, por essa dúvida, pela murmuração das pessoas ao seu redor, sabe? E que você não tem dado espaço para que Deus fale com você. Então, olha só, caminhar com Deus é sim seguro, é maravilhoso e traz também, queridos, conquista, a gente conquista. Apesar de ser seguro, caminhar com Deus é o plano mais seguro que nós temos na nossa vida, mas nós sentimos insegurança, porque Deus é que está no controle e nós não.
Nós saímos do controle da nossa vida. Abraão saiu e ia para uma terra que ele nem sabia onde que era. E ele se viu muitas das vezes sem saber o que estava acontecendo, mas ele creu e ele confiou. E assim Deus aparecia para ele e dava o próximo passo. Olha, queridos, assim é conosco. Muitas das vezes você acha Deus está distante, mas não é. São apenas as vozes que estão aí te atormentando, querendo trazer dúvida, constrangimento, querendo trazer vergonha. E você, se estiver dando lugar a essas vozes, você vai precisar rever todo o seu conceito para que você se coloque na caminhada com Deus novamente, porque o Senhor fala, o Senhor te direciona e o Senhor tem promessa para você. E essas promessas estão vivas e vão se cumprir, porque Deus não é Deus só de Abraão. Deus é Deus da sua vida, que fala com você e promove uma conquista tão maravilhosa que você vai se regozijar na presença do Senhor e vai realmente cantar o cântico da vitória, como fez Davi, Abraão, Jacó, Moisés e tantos outros na Bíblia. Amém? Creia, confie, porque o Senhor é contigo, hoje, amanhã e sempre. Fique na paz do Senhor. Amém?